Vamos ao texto sagrado? Romanos, capítulo de número 16. É onde ficaremos nesses 2 últimos domingos de novembro, terminando esta série que ao todo tomou aí 3 anos, em 3 temporadas. Nós estudamos, meditamos em Romanos por 3 anos, sempre de agosto a novembro, e estamos chegando ao fim dela. Hoje vamos estudar capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 16 também. Ao longo dos últimos anos, eu tenho tido o privilégio de liderar um programa da Atos 29 que se chama Projeto Plantador. Nós selecionamos e caminhamos com 12 pastores que estão nos 2 primeiros anos de plantação ou de início de suas igrejas em plantação. E durante o programa, eles recebem basicamente 3 coisas: algum treinamento formal, algum suporte financeiro e, principalmente, uma comunidade de pastores que estão vivendo a mesma experiência no mesmo tempo. Anos atrás, em uma destas reuniões, eu convidei um casal da nossa igreja para conversar com eles sobre o tema do discipulado. E depois de muitas perguntas e respostas para ambos os lados, eu pedi aos irmãos da nossa igreja que trouxessem aos 12 pastores uma palavra final. Foi algo simples, mas poderoso. Pois eles disseram aos 12 pastores: pastores, não nos deixem fora do ministério do Evangelho. Por que digo que isso é poderoso, irmãos? É porque o Evangelho avança no mundo, não somente por meio do trabalho de pastores e missionários profissionais. O Evangelho avança ao redor do mundo e através da história, também e talvez até principalmente, por meio da colaboração de crentes e de igrejas ao redor do planeta. E é bem isso o que lemos em Romanos 16. Romanos capítulo 16, verso 1 ao verso 16 também. Escute a palavra de Deus com fé. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor.
Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, que privilégio nosso de estarmos diante de Ti para ouvirmos a Tua voz. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz que de fato ilumina o nosso caminho. Que assim seja mais uma vez nesta manhã. Que tenhamos mentes iluminadas pelo Teu Espírito e corações alcançados e transformados pelo poder de Tua palavra. Oramos assim, certos da assistência do Espírito e em nome de Jesus. Amém. O que temos nesta lista enorme de nomes, gente? Há quem olhe para ela e nada veja. E há quem passe por ela correndo sem lhe dar a devida importância. No entanto, como colocou Crisóstomo, um dos pais da igreja, um bom garimpeiro sempre atenta para os mínimos fragmentos, para ver se é possível, mesmo a partir de meros nomes, encontrar um grande tesouro. Outro teólogo, citado por John Stott em seu comentário, vai ainda mais longe, para dizer que Romanos 16 é um dos textos mais instrutivos de todo o Novo Testamento. Uma vez que ele nos abre uma janela direto para a igreja de Roma, bem como nos estimula a comunhão dos santos e a missão dos crentes. É bem isto que Paulo está fazendo aqui neste parágrafo. Ele não está só saudando os irmãos de Roma. Ele não está apenas cumprimentando alguns bons amigos. Por todo o parágrafo que lemos, o apóstolo está ativamente trabalhando pela cooperação dos santos e de igrejas na causa do avanço do Evangelho. Por isso, outra vez, esta é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. É a mensagem central desta porção. O Evangelho avança, irmãos. Não só por meu trabalho, não só pelo trabalho de Levi e Bruna na África. O Evangelho avança pela colaboração de crentes e de igrejas. Renan, mas como funciona? Ou por que é assim? De acordo com o que temos nesta passagem, irmãos, o Evangelho avança em primeiro lugar, porque nós somos todos servos de Deus na igreja. O Evangelho avança, porque nós somos todos servos de Deus na igreja. Volte os seus olhos para o verso 1 outra vez e escute o que Paulo escreve aos romanos. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia. Cartas de recomendação eram bastante comuns no primeiro século. E eram também muito necessárias, tanto para a proteção do recomendado, quanto do hospitaleiro. Neste caso, o apóstolo está recomendando aos crentes de Roma a irmã Febe, que se acha servindo a Cristo na igreja de Cencreia. Então vejam, antes de qualquer serviço prestado por ela, Febe é uma irmã em Cristo.
E só por isso, ela já merece ser recomendada. Além de ser irmã em Cristo, o texto nos diz que ela é uma irmã que está servindo na igreja de Cencreia. Cencreia era o distrito portuário de Corinto e ficava a uns 10 quilômetros de onde Paulo escreveu a carta aos Romanos. E era lá, numa igreja que se reunia possivelmente em uma casa, e talvez na casa dela, que Febe servia ao Senhor. A grande discussão que parte deste texto, no que diz respeito ao assunto das diaconisas, é bíblico ou não ordenar mulheres ao diaconato? Algumas pessoas defendem que sim, pois a palavra serviço na nossa versão em português é a tradução do termo grego diáconos. De fato, Febe está sendo citada nesse texto como uma diaconisa. Mas em que sentido? Estaria Paulo dizendo aos irmãos que ela é um oficial da igreja? Ou estaria Paulo dizendo aos irmãos que ela é, como todos os crentes, uma serva de Cristo na igreja? Bons teólogos reformados optam pela segunda opção, porque Paulo faz uso de diáconos o tempo todo, para se referir a todos os crentes. Todos os crentes são servos de Deus na igreja de Cristo. Seja como for, o que merece destaque mesmo não é essa discussão. É o fato de que Paulo está recomendando esta mulher, primeiro porque ela é nossa irmã em Cristo, e segundo porque ela serve a causa de Cristo na igreja de Cencreia. Mas por quê? Ou para que devem os irmãos de Roma receber a irmã Febe? O verso 2 nos diz: recomendo-lhes Febe, verso 2, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Recebam nossa irmã como convém aos santos. Ou seja, Paulo não está pedindo nada de extraordinário aos crentes de Roma, apenas que tratem uma irmã como tal. Recebam-na em Roma e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar. O que pode indicar que Febe precisava da ajuda dos crentes de Roma para tratar de assuntos pessoais na capital do império, ou mais provavelmente que ela precisava da ajuda dos crentes de Roma para circular nas várias igrejas da capital, fazendo o quê? Entregando a carta que Paulo lhes escreveu e preparando a visita que Paulo pretendia fazer mais tarde. Além disso, Febe merece ser recomendada e recebida porque, segundo o apóstolo, ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Protetora, do grego, também pode ser traduzido por patrocinadora. Ao que tudo indica, Febe era uma mulher de posses e influente em Corinto. E ela usava dinheiro e influência para abrigar os crentes em casa e para defendê-los no mundo. Nos parecemos com ela, irmãos? Será que com o que temos recebido do Senhor, somos em alguma medida patrocinadores do avanço do Evangelho?
Alguns crentes se perguntam se devem, se podem, se é certo produzir mais riqueza, perseguir mais recursos. E a resposta equilibrada é: depende. Se você quer mais riqueza, apenas para gastar consigo mesmo, ou apenas para tirar dela proveito, você provavelmente está sofrendo de alguma idolatria ao dinheiro. Se, porém, você está estudando, trabalhando e pensando em crescer profissionalmente, não só para ter mais para si, mas também para servir mais à sociedade, e para também ter mais recursos para investir no avanço do Evangelho, o seu dinheiro está a serviço do Rei Jesus. Então fica a dica para todos nós, pensando no próximo ano. Quando sentarmos para planejar o orçamento de 26, em casa ou na igreja, que haja espaço para generosidade, que haja espaço especialmente para o patrocínio da causa do Evangelho. Pois é também para isso que o Senhor nos abençoa com recursos financeiros. Febe não era só patrocinadora, ela era protetora dos crentes e até do apóstolo. E aqui eu te pergunto, você já precisou de proteção? Já se viu cercado por tentações sem saber o que fazer? Já se encontrou cansado da luta? Para onde foi, irmão? A quem procurou? Quem foi a pessoa que abriu as portas de casa para te proteger? Que tal fazer o mesmo com os crentes com quem você congrega? Tem gente no teu pequeno grupo que está clamando por socorro. E Deus te chamou para fazer. Tem gente na nossa igreja, nos vários ministérios com os quais nos envolvemos, que talvez esteja sofrendo os piores momentos de sua vida. E você tem uma leve ideia do que está acontecendo. O Senhor nos chamou para proteger os santos, para socorrer os santos, começando desta família de fé. Febe era ou não uma diaconisa? No sentido restrito, eu acredito que não, mas veja, não ser uma diaconisa ordenada nunca a impediu de servir a igreja de Cristo. As mulheres, é bom que se diga isso, sempre estiveram profundamente envolvidas com a obra de Deus. Pense em Miriam, em Débora, em Esther no Antigo Testamento. Pense em Maria, em Marta, em Febe, em Dorcas, em Lídia, em tantas outras do Novo Testamento. As mulheres foram as últimas a deixar a cruz de Cristo. E foram as primeiras a receber o Jesus ressurreto no jardim do sepulcro. As mulheres sempre apoiaram o ministério de Jesus, leia os evangelhos. E elas estão o tempo todo apoiando o ministério de Paulo, como se vê aqui. É o que esperamos de vocês, queridas irmãs. Vocês não foram chamadas para assistir à obra de Deus, que é feita apenas, somente por alguns homens. Não. Vocês foram chamadas para fazer a obra de Deus ao nosso lado.
Por isso que na nossa igreja não temos só um grupo de formação para os homens. Nós também temos um grupo de formação para as mulheres. Queremos treinar as mulheres da nossa igreja para a obra do Evangelho. Discipulado, aconselhamento, pastoreio mútuo, ensino, vida piedosa para a glória de Deus. A obra de Deus também é para você, irmã querida. Pois na igreja do Senhor, nós somos todos servos de Cristo e assim o Evangelho avança no mundo. O Evangelho avança em primeiro lugar, segundo esse texto, porque somos todos servos. Em segundo lugar, o Evangelho avança porque nós somos todos cooperadores em Cristo. Versos 3, 4 e 5. O apóstolo escreve: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. E isso lhes agradeço não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Eu quero que vocês vejam isso, observem isso. O apóstolo Paulo não está somente saudando os irmãos de Roma. Na verdade, ele está pedindo aos crentes de Roma que saúdem Áquila e Priscila. Ele está lhes recomendando, ele está pedindo aos irmãos da igreja de Roma que olhem para Áquila e Priscila. E por que estes dois irmãos merecem o reconhecimento da igreja? Eles são dignos de saudação, porque segundo Paulo são meus cooperadores em Cristo. Se você se lembra, eles acolheram e cooperaram com Paulo em Corinto, Atos 18. E também o fizeram em Éfeso, Atos 19, onde pelo apóstolo arriscaram a própria cabeça. E onde estão Áquila e Priscila a esta altura? Quando Paulo escreve a carta aos romanos, estes irmãos estão de volta a Roma, onde abrigam uma igreja em sua própria casa. Além deles, Paulo pede que os irmãos saúdem Epêneto, primeiro fruto em Cristo na Ásia. É uma espécie de celebração e também de encorajamento. Epêneto, meu irmão, continue firme no Senhor. Versos 6 e 7. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. De novo, percebam isso. Não é só Paulo enviando lembranças. É Paulo rogando à igreja de Roma: notem estes irmãos. Percebam estes irmãos, honrem estes irmãos, saúdem Maria, porque ela muito trabalhou por vocês. Os comentaristas sugerem que Maria talvez tenha sido uma das primeiras missionárias na cidade de Roma. Andrônico e Júnias, por sua vez, merecem o reconhecimento dos crentes de Roma, pois além de parentes ou da raça do apóstolo judeus, eles são companheiros de prisão e estavam em Cristo antes do apóstolo. Ou seja, vieram à fé antes de Paulo e mais tarde
em algum trabalho missionário foram presos com Paulo. Sim, pois, como Paulo, como se acha na NTLH, ao menos em algum sentido, eles também eram apóstolos. Não eram apóstolos como os 12 e Paulo, homens chamados, preparados e enviados por Cristo, com sua autoridade para falar e fazer em nome dele. Não. Eram apóstolos como Barnabé e Epafrodito. Andrônico e Júnias, provavelmente um casal, foram enviados por alguma igreja com a missão de servir a causa do Evangelho. Apóstolo também significa enviado. Seja como for, irmãos, veja o que Paulo está fazendo. Ele não está apenas mandando saudações, ele está convocando a igreja a reconhecer os cooperadores do Evangelho. É o que o Espírito Santo de Deus está fazendo nesta manhã, conosco, por meio desta passagem bíblica. Porque aqui, nós não queremos assumir uma mentalidade consumista. Nós não estamos aqui para pagar e receber por um serviço religioso, não. Nós somos membros da Igreja de Cristo, pertencemos ao povo de Deus, queremos cooperar todos com o avanço do Evangelho. Por isso, eu quero te sugerir algo neste dia do Senhor. Pare e pense sobre as pessoas que te serviram durante o ano. Quem foi a Maria que trabalhou por seu crescimento espiritual? Foi o líder do pequeno grupo ou um irmão dele? Foi um pastor ou um presbítero? Foi seu pai? Foi sua mãe? Ou foi seu filho? E quem foram os Áquilas, as Priscilas, os Andrônicos, as Júnias, que cooperaram com você no trabalho do Evangelho? Quem foram os irmãos que te auxiliaram no pastoreio do pequeno grupo? Quem foram os irmãos que te ajudaram na formação de novos líderes? Quem foram os irmãos que cooperaram na condução da nossa igreja? Quem foram os irmãos que trabalharam para cuidar do espaço físico da nossa igreja? Você consegue pensar em alguém? Em alguns? Durante a semana, faz uma ligação para este irmão. Manda uma mensagem. Marca um café para agradecer. Gratidão é uma das coisas mais belas que podemos viver na vida. E é o que o Espírito está nos recomendando nesta manhã. Agradeça àqueles que cooperaram por seu crescimento, cooperaram com você pelo trabalho do Evangelho. Depois eu quero que você considere o seguinte: todo crente é um cooperador do Evangelho. Outra vez, o Evangelho avança não só por meu trabalho, não só por meio do trabalho de missionários formais. O Evangelho avança ao redor do mundo e tem sido assim por todas as gerações, por meio da cooperação dos crentes. Os autores de A Treliça e a Videira, se você não sabe, um dos livros mais importantes para a nossa igreja, escrevem o seguinte:
Paulo tinha uma ampla rede de cooperadores que trabalhavam com ele. Olha que dado interessante. Até 100 nomes estão associados a Paulo no Novo Testamento, dos quais, sem sombra de dúvida, 36 eram ativos cooperadores, parceiros no avanço do Evangelho. É o que claramente vemos na nossa passagem, e é o que desejamos para a nossa igreja, que cada crente seja um cooperador do Evangelho. Então eu te pergunto, quem é você nesta cooperação? Você é Priscila e Áquila, que abre as portas de casa para acolher um missionário? Ou você é Maria, que trabalha pelo crescimento, pelo discipulado de algumas poucas pessoas na nossa igreja? Ou você é Andrônico e Júnias, alguém é enviado para outra região, outra cidade, outro país, para fazer o Evangelho avançar? Ou você é Epêneto, um novo convertido, que rapidamente entendeu que não está entre nós só para receber, mas também para cooperar? Ou você é Priscila e Áquila, que se arrisca por um amigo? Ou Andrônico e Júnias, que resolve sofrer por causa do Evangelho ao lado do seu pastor? Veja isso. Todos nós temos um lugar na cooperação do Evangelho. Precisamos saber qual é o nosso lugar. E isso não se descobre sonhando, viajando. Isso se descobre servindo, onde e quando a oportunidade surge. Quer encontrar o seu lugar entre nós? Quer trabalhar ativamente pelo avanço do Evangelho na nossa igreja local? Nós também queremos. Esteja orando por isso. E tenha os olhos bem abertos para ver cada oportunidade que Deus coloca diante de você. São as pessoas à sua volta. São os irmãos com quem você congrega no pequeno grupo. São os filhos, o cônjuge. São os amigos de trabalho incrédulos que precisam ouvir do Evangelho. Nosso ministério está nas pessoas com quem Deus nos permite conviver. O Evangelho avança, irmãos, porque somos servos na igreja, porque somos todos cooperadores em Cristo. E para terminar, o Evangelho avança porque somos todos trabalhadores no Senhor. Entre os versos 8 e 12 nós lemos: saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Lembre-se, o apóstolo não está apenas enviando saudações. Está escrevendo à igreja de Roma para que esta reconheça estes muitos irmãos. Quem é Amplíato? Amplíato é um amigo. Urbano é um cooperador. Estaques é um amado. Apeles é alguém que foi provado e aprovado em Cristo. Herodião, como Andrônico e Júnias, é um crente judeu, parente ou patrício do apóstolo Paulo. Os da casa de Aristóbulo
bem como os da casa de Narciso, segundo comentaristas, são crentes que vêm de famílias nobres, com ligações políticas imperiais fortes. Trifena e Trifosa são irmãs que trabalham no Senhor pela igreja de Roma, e Pérside é uma irmã que já trabalhou e que por isso não pode ser esquecida. Entre os versos 13 e 15 nós lemos: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Porque os crentes de Roma devem lembrar de Rufo? Pelo menos por duas razões. Uma, ele é nada mais, nada menos filho de Simão de Cirene, o homem que carregou a cruz de Cristo. Se lembram disso? Esse é um detalhe registrado por Marcos. E ao que tudo indica, Marcos escreveu sua narrativa para os crentes de Roma. Ademais, a mãe de Rufo tem sido mãe de muitos, até de Paulo. Além destes dois, o apóstolo menciona muitos outros nomes. E sobre eles eu vou fazer só dois destaques por questão de tempo, irmãos. Um, diferentemente dos da casa de Aristóbulo e dos da casa de Narciso, que vinham de famílias nobres, Hermes, Filólogo e Júlia eram nomes de escravos, segundo estudiosos. A igreja de Roma tinha nobres, ricos, influentes e escravos. Segundo o comentário, por duas vezes, uma no verso 14 e outra no 15, o apóstolo menciona não só nomes, mas as igrejas que se reuniam nas casas dos irmãos. E isso nos prova que não só em Roma, mas em várias outras cidades, não havia só uma igreja de Cristo. Eram várias igrejas que se reuniam em casas e em diferentes partes da cidade. Por fim, temos o verso 16, que registra: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. São duas informações significativas para a gente. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. É uma insistência tanto de Paulo quanto de Pedro. E agora, irmãos, ao final do culto, devemos todos nos beijar com um beijo santo. O beijo, entenda, é a materialização do reconhecimento, do amor e da estima pelos quais Paulo está trabalhando neste parágrafo. O beijo, por assim dizer, é o meio pelo qual atendemos ao princípio. Qual é o princípio? Saudar uns aos outros. Podemos não nos beijar ao final do culto, mas não podemos deixar de reconhecer, de estimar, de valorizar uns aos outros no Senhor. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Isto é muito significativo. Se você se lembra, Paulo disse no capítulo 15 que está de partida para Jerusalém, para levar a coleta das igrejas da Grécia. Se lembram disso? E ao que parece, os presbíteros dessas igrejas estão em Corinto com Paulo, quando ele termina a carta aos Romanos. E agora eles, representando as igrejas da Acaia e da Macedônia,
mandam saudações à igreja que se reunia em Roma. E de novo, nesse pequeno detalhe, Paulo nos lembra que o evangelho está avançando no mundo. Não só em Corinto, não só em Éfeso, não só em Jerusalém, mas até na capital do império. E isto não pelo esforço de uma pessoa só, ou de uma única igreja, mas por meio da colaboração de crentes e igrejas que trabalham juntos pela causa do Rei Jesus. Isso precisa estar sempre na nossa mente. Vocês se lembram de Atos 1:8? O Jesus ressurreto disse aos discípulos: mas vocês receberão poder. E então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nossa missão, irmãos, tem um aspecto local, regional ou nacional e até global. Só que precisamos ter isso em mente. Nós não vamos cumprir esta missão sozinhos, como um único missionário na África, ou como uma única igreja local em João Pessoa. Para fazer o evangelho avançar no mundo, nós temos que trabalhar com outros crentes e com outras igrejas. E é aqui que entra a relevância da rede global de igrejas da qual nós fazemos parte. Atos 29. Atos, o livro da Bíblia, termina com o capítulo de número 28. Só que a missão da igreja ainda não terminou. E é daí que surge o nome e a ideia, Atos 29. São igrejas ao redor do planeta que se juntam para trabalhar juntas pelo avanço do evangelho. Algumas igrejas têm missionários, plantadores. Outras têm professores, treinadores. Outras igrejas têm recursos financeiros que vão patrocinar, financiar os esforços missionários. Além disso, nós temos que notar que o avanço do evangelho passa por pessoas e coisas aparentemente pequenas. Nesse texto, Paulo fala de coisas como amizade, ou do trabalho de duas irmãs com nomes estranhos, Trifena e Trifosa, ou de pequenas igrejas que cabiam dentro de pequenas casas no primeiro século. E vejam, estes irmãos que estão listados aqui, muito provavelmente não faziam ideia de quão longe seus esforços levariam o evangelho. O pastor John Piper, comentando sobre a vida de David Brainerd, um missionário solteiro, que trabalhou apenas 4 anos entre os índios americanos, e que morreu aos olhos dos homens prematuramente aos 29 anos, escreve o seguinte: é um pensamento inspirador, uma pedrinha jogada no mar da história pode produzir ondas da graça que quebram em praias distantes, centenas de anos depois, a milhares de quilômetros de distância. Por que Piper disse isso de David Brainerd?
não foi pelos 4 anos que ele serviu entre os índios, irmãos. Foi porque Jonathan Edwards, no século XVIII, editou e publicou o Diário da Vida de David Brainerd. Um século mais tarde, século XIX, conhecido como o século das missões mundiais, todos os grandes missionários e muitos outros pequenos missionários que viajaram pelo mundo dizem ter sido profundamente encorajados por este livro, A Vida de David Brainerd. Eu também quero encorajá-los nesta manhã. Pai, mãe, seu aparente pequeno trabalho na leitura da Bíblia e no discipulado do seu filho pode render frutos eternos para o Evangelho. Irmãos em Cristo, nossas amizades, aparentemente triviais, comuns, podem ser poderosas nas mãos do Espírito no avanço do Evangelho. Lembre-se de alguém que é seu amigo e que já foi lançado a um campo distante e que lá está frutificando. Líderes de pequeno grupo, irmãos em Cristo que abrem as casas para receber nossas reuniões, não subestimem o que vocês estão fazendo. Nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, nasceu de um pequeno grupo que se reunia nas casas desse bairro, 30 anos atrás. A Igreja Presbiteriana Vila da Graça, em Joinville, nasceu de um pequeno grupo que se reunia na casa de Dona Nair, a mãe do pastor Tiago. Então vejam, irmãos, nós podemos ser pequenos, poucos e fracos, mas que jamais nos esqueçamos, nosso Deus é grande, poderoso e fiel para cumprir todas as suas promessas, o que certamente inclui chamar, salvar e edificar todos aqueles a quem elegeu antes da fundação do mundo. E aqui está o segredo do nosso trabalho, irmãos. Por todo o texto há 2 expressões que se repetem: no Senhor e em Cristo. Recebam Febe no Senhor. Priscila e Áquila são cooperadores em Cristo. Apeles foi aprovado em Cristo. Os da casa de Narciso estão no Senhor. Trifona e Trifosa, bem como Pérside, trabalham no Senhor. É o segredo do sucesso do nosso trabalho. Nós fazemos o que fazemos, não porque somos capazes, ricos ou talentosos. Nós fazemos o que fazemos porque estamos todos no Senhor. Do Senhor vem a capacitação, do Senhor vem o chamado, do Senhor vem a força para continuar, do Senhor vem os frutos do nosso ministério, do Senhor veio a nossa salvação, virá a salvação das pessoas para quem pregamos. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Amigo, se você nos visita e não sabe, ninguém é salvo diante de Deus por confiar em seus próprios méritos, força ou obras. Se alguém é salvo da condenação eterna do pecado, é por pura graça de Deus e mediante a fé na obra
ou no trabalho salvífico de Cristo Jesus. Você já é um crente, tem certeza de sua salvação? Este é um dia para se descansar dos nossos esforços, para abandonar os nossos méritos e para celebrarmos o Cristo que trabalhou por nós na cruz do Calvário e fez tudo, absolutamente tudo o que era necessário para a nossa salvação. Você ainda não tem certeza da salvação? Mas anda, quem sabe, preocupado com a ideia, preocupado com o destino final, angustiado por não encontrar a verdadeira vida. Quem sabe hoje é o seu dia, não para fazer por merecer, não para se arrastar diante de Deus e mostrar toda a sua fragilidade. Não, quem sabe hoje é o seu dia para abandonar a ideia de que você pode conquistar a salvação. Quem sabe hoje é o seu dia de descansar dos seus trabalhos, para descansar e ser salvo pelo trabalho de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se o Espírito estiver chamando nesta manhã, confesse os seus pecados diante de Deus e confie somente em Cristo para a sua salvação. Eu comecei com aquela reunião entre 12 pastores e 2 irmãos da nossa igreja, se lembram? Depois das perguntas e respostas, eu pedi aos irmãos que trouxessem uma última palavra aos pastores. E o que disseram foi: pastores, não nos deixem fora do ministério. É o que esperamos que todos vocês nos peçam, irmãos. Pois, embora o modelo de um único pastor ordenado, trabalhando para pastorear toda a igreja, tenha se tornado a norma, isto está radicalmente distante do que vemos nas páginas do Novo Testamento. O Evangelho avançou no primeiro século e seguirá avançando no 21, por meio da colaboração dos crentes e de igrejas que juntos se enxergam como servos, como cooperadores e como trabalhadores do Evangelho. Curve a sua cabeça e tenha um tempo de oração, de resposta, de reflexão sobre aquilo que ouviu de Deus nesta manhã.